Desculpa. Quais dados devem ser fornecidos no cadastro de um titular de um plano pré-pago? A linha pré-paga, ela deve ser vinculada ou a um CPF ou a um CNPJ. Sua maioria é CPF. Isso aí não tem a dúvida. Ui. Mas existem alguns dados mínimos que são necessários, visto que já aconteceu no Brasil diversas fraudes, tinha pessoa utilizando o telefone celular sem ser realmente o dono, então tinha muito risco. Hoje em dia, ainda com o cadastro, a gente sabe que tem. Só um instantinho. A gente sabe que tem. Então, várias pessoas pegam telefones, cadastram CPF de laranja, ou seja, pessoas que nem sabem que tem a linha, ou criam um CPF fictício e colocam, ou seja, diversas coisas para burlar o processo normal. O correto é cada pessoa ter a sua linha ou as suas linhas sem problema. Mas a gente sabe que no Brasil a gente tem esse problema hoje com diversos golpes e por aí vai. Então, se eu for falar sobre golpe, meu amigo, vai varar a noite. Então, o importante é você entender que isso aqui foi feito para proteger a gente, consumidor dos serviços, que é de bem, que não pensa em fazer nenhum tipo de golpe. Então, os dados necessários para um cadastro mínimos: nome completo, endereço completo. Além disso, se for pessoa física, ou CPF e RG, mas normalmente você vai ver direcionado muitíssimo para CPF, e se for empresa, é um CNPJ. São esses dados que são solicitados. Ah, Kleber, mas tem uma prestadora que eu falei, eles me pediram, por exemplo, data de nascimento, qual o F do meu CPF, podem pedir outros dados? Podem. É a segurança que eles devem ter para utilização do serviço. Só que certos dados que eles podem pedir podem ir contra a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, a princípio, a Lei Geral de Proteção de Dados é para nos guardar, nos proteger sobre o vazamento, o compartilhamento de dados de forma incorreta. Então, se você tem um plano pré-pago, verifica com a prestadora quais são os dados que existem lá, de cadastro ou algo do tipo. Mas todo cliente novo, normalmente ele tem, no mínimo, esses dados aqui iniciais: nome, endereço, CPF se for pessoa física, CNPJ se for jurídica. E aí, você tem, a princípio, todas as linhas, hoje no Brasil, devem ter cadastro. Deve ter lá uma pessoa que é o titular. Ah, Kleber, não sou eu, é fulano. Ah, cadastraram errado. São problemas que não é o foco aqui. O interessante é você entender quais são os dados principais e os mínimos necessários para se existir um cadastro. Então, se você for ativar qualquer linha hoje no Brasil, você vai precisar dessas informações. Você não precisa de nada além disso, pelo menos esse básico aqui, que toda pessoa deve ter. E, até onde eu me recordo, uma contratação de linha de um plano pessoa física ou corporativo, se não me engano, é a partir de 18 anos. Então, não me recordo se pode ter ajustado, mas a última vez que eu vi era dessa forma. Então, se uma criança precisar utilizar um chip, não vai poder, quem vai cadastrar vai ser o adulto. Só para você ter uma noção também dessas informações. Então, se a gente tem um contrato PJ, a gente tem uma empresa, a gente pode fazer o cadastro como pessoa física e financeiramente justificar isso para que saia o valor da empresa. Ou a gente cadastra como PJ, se for possível, na prestadora que você está avaliando aquele plano pré-pago. Mas entenda que esses são os dados mínimos que a gente precisa fornecer para a prestadora e aí sim utilizar os serviços.